10 a menos 3. Estava na parte de baixo, mas para cima. Caralho, como é que a densidade de submarino também se move? Aqui a massa. Pode chamar isso, pode chamar. Pessoal, só pra gente não ficar cansado aí com as questões, vou corrigir mais uma na próxima aula, aliás, né? Se ficar cansativo, corrigir todas uma vez só. Vou corrigir mais uma aqui, página 57, questão 2. Tomando por base os dados do exercício anterior, e lembrando que o empuxo é determinado pela equação E igual a ρ vezes V vezes G. ρF, o que é ρF? É massa específica ou densidade do fluido. E VS? Volume da substância. Volume submerso vezes G. Analise as afirmações a seguir, assinalando verdadeiro ou falso. Se trocar a água por um líquido de densidade maior, o valor do empuxo aumentará. Ué, a fórmula está dizendo que o empuxo, de acordo com a fórmula que ele me forneceu, né? Ρ vezes V vezes G. Ρ do fluido, V submerso. Deixando o líquido mais denso. E aí, vai aumentar o empuxo ou não? É, se esse número aumenta, o resultado aumenta, né, gente? Então, matematicamente, fica fácil analisar. Se trocar um objeto por outro de mesmo volume, cuja densidade seja maior, o módulo do empuxo aumentará. A densidade do objeto está na fórmula? Não, é o volume que interessa. Se ele falou que o volume é o mesmo, o empuxo não mudará. Então é um absurdo dizer que vai ficar maior o empuxo. Se trocar um objeto por outro de mesma massa, mas que ocupa um volume maior, pode-se concluir que o valor do empuxo não se altera. O volume é maior, pô, se o volume é maior, vai se alterar sim. Se trocar o objeto por outro de maior massa, mas que ocupa o mesmo volume, considerando que ele seja totalmente submerso, também seja totalmente submerso, pode-se concluir que o valor do empuxo não se altera. Se o volume é o mesmo, não vai ter alteração. É o que a gente falou, né? A água não pensa, o líquido não pensa. Se o volume é o mesmo, não se altera. O valor do empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Quando eu comecei a historinha com vocês, eu imaginava uma esfera do fluido lá parada, né? Aí eu dizia, o empuxo é igual ao peso. O peso dessa esfera imaginária lá, do próprio líquido. Então, de fato, ó, o valor do empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Por que módulo? Porque o peso é para baixo e o empuxo é para... São vetores opostos, mas de mesmo valor, sem dúvida. Aliás, ó, o próprio... Eu não enunciei, mas o próprio teorema do Arquimedes, né, que agora também estamos chamando de lei, diz o seguinte, olha lá, ó, todo o corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido, em equilíbrio, recebe dele, do fluido, uma força vertical para cima, denominada empuxo, cujo módulo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Na hora que eu fiz vocês imaginar uma esfera de água lá dentro do aquário, era essa a ideia que eu, né, estava querendo colocar em vocês. Se eu, né, tivesse lido o enunciado, não ia ajudar em nada. Letra F. Se a mesma experiência do exercício anterior fosse realizada na Lua, cuja gravidade é aproximadamente 7 vezes menor que a da Terra, quanto o valor do empuxo, tanto o valor do peso quanto o valor do empuxo diminuiriam? Peso não é M vezes G, então diminui. E empuxo tem G, então diminui também, lógico. Se o objeto fosse substituído por outro de densidade igual à da água, o corpo
permaneceria parado, em equilíbrio. E neste caso, o valor do peso seria igual ao do empuxo. Se o cara tem uma densidade maior, afunda. Se tem uma densidade menor, flutua. Se tem uma densidade igual, fica parado. Se o objeto fosse substituído por outro de densidade menor que a da água, o corpo permaneceria parado, em equilíbrio. E nesse caso, o valor do peso seria igual ao do empuxo. Desculpa, amigo. Ele estava afundado completamente no começo, na figura 1, não é? Que era sobre a questão 1 ainda, lembra? Usando os dados da questão 1, falava o enunciado. Ele estava completamente afundado, não é isso? Então, se ele for menos denso que a água, ele tende a subir. Então, se o objeto for substituído por outro de densidade menor que o da água, o corpo permaneceria parado. Ele permaneceria parado depois que ele fosse para a superfície e uma parte dele saísse da água, né? Aí, depois de algumas oscilações, parou. Beleza? Só que ele ia parar só parcialmente submerso. E na foto da questão 1, ele estava totalmente submerso. Então, realmente, errado. Show de bola. Quem já fez a questão 3 aí? Levanta a mão. Essa é a minha turma. Essa é a minha turma. Vou resolver mais essa então, em homenagem a vocês. Então, aplicados, agora eu me empolguei. 3 minutos. Olha. Um objeto de volume 26 centímetros cúbicos. Opa. 26 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Já que eu tinha mostrado que o metro cúbico é 10 na 6 centímetros cúbicos, para passar de centímetro cúbico a metro cúbico, era para dividir por 10 na 6 então, né? Totalmente submerso em um líquido cuja densidade μ igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. O valor do empuxo do líquido sobre esse objeto será, e ele ainda disse que G9,8. Já que está tudo no sistema internacional, μ vezes G vezes V. O μ, 1000. Gravidade, 9,8. Volume, 26 vezes 10 na menos 6. 98 vezes 26 é a conta que precisamos fazer. 48 vai 4, 54 dá 58. 2 vezes 8, 16 vai 1. 18 mais 1, 19. 8, 14 foi 1, 15 foi 1, 2. Confere para mim, por favor. Muito obrigado. Agora, olha só. Tem uma casa após a vírgula, né? E esse 10 na 3 com 10 na menos 6 dá 10 na menos 3. Empuxo igual. Ele colocou em notação científica? Não. 1, 2, 3. 0,2548 newtons. Mais uma questão morta. Letra A. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Façam a tarefa, que é só dar uma lidinha na 58 e fazer a 59. Claro, terminem a 4 e a 5 da 57, que era para ter sido feito em sala. Como? Claro, querida. Os demais podem guardar o material.